Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre as normas técnicas aplicadas ao desenho. As normas definem a linguagem correta do desenho técnico, para que ele seja produzido e lido da maneira correta. Nós vamos utilizar várias normas, essas são as principais. Vamos ver com mais detalhes algumas delas. A primeira delas é a 10.068, que fala sobre os formatos e as dimensões das folhas de desenho. No Brasil, a ABNT adota o padrão ISO. O padrão ISO usa um módulo de 1 metro quadrado com dimensões na proporção da raiz quadrada de 2. Essa proporção dá 841 por 1189 mm e remete às proporções áureas de um retângulo. Essa é a chamada folha A0. A partir dela se obtém múltiplos e submúltiplos, formando as folhas A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Então a folha A1 ela é metade de um A0. A folha A2, por sua vez, é metade de 1 a 1. A A3, metade de 1 a 0. E a A4, metade de 1 a 3. E assim por diante. Essa norma também define as margens das folhas. Elas são limitadas pelo extremo da folha e pelo quadro, que é desenhado na folha para delimitar a área de desenho. A norma define também a largura das linhas, as dimensões e a distância das margens, conforme essa tabela. Para uma folha A0, a margem esquerda tem 25 mm e a direita 10 mm. A largura da linha está aqui nesse lado da tabela. Para uma folha A1, a margem esquerda tem 25 mm e a direita 10. Na A2, a esquerda novamente tem 25 mm, já a direita cai para 7, assim como para as folhas A3 e A4. A margem esquerda é maior para deixar espaço para perfuração do papel, para arquivamento ou encadernamento. As margens estão da folha A3 e da folha A4 têm essa disposição. Uma outra norma que nós vamos utilizar é a NBR 10.582, que fala sobre o conteúdo da folha de desenho. Essa norma, então, vai definir a localização do desenho e demais informações na folha. A folha do desenho vai conter, então, um espaço para o desenho, um espaço para o texto e um espaço para a legenda. O espaço para desenho se organiza da seguinte forma. Os desenhos são sempre dispostos na ordem horizontal e vertical. Nesse caso, o desenho principal vai ser sempre colocado assim à esquerda no espaço para desenho, e os demais a partir dele. Além disso, os desenhos devem sempre prever a dobra do papel, que nós vamos ver mais para frente. Já o espaço para texto é colocado à direita ou na margem inferior do padrão de desenho. Quando ele é na margem superior, a altura pode variar. A largura para o texto é sempre igual à da legenda, ou no mínimo 100 mm. O texto pode ser separado por colunas, desde que mantenha um mínimo de 100 mm e larguras equivalentes entre elas. E também deve ser considerado o dobramento do papel. O espaço para texto vai conter as seguintes informações: explanação, instrução, referência, localização da planta de situação, tábua de revisão, entre outras. São textos que não estão diretamente ligados a nenhum dos desenhos, mas está ligado ao projeto como um todo. O espaço para a legenda é usado para informações e indicações do desenho ou do projeto como um todo. Aqui tem um exemplo de legenda de um curso técnico. Nome do aluno, o assunto, o professor, etc. Nós também vamos ter um padrão que eu vou mostrar mais para frente. O espaço da legenda é usado para diversas informações e deve ser traçado conforme a norma 10.068 que nós já vimos. As legendas podem ter diversas informações de empresa, do projetista, do local, do conteúdo do desenho, escala, número do desenho, designação de revisão, unidade e outras informações que são essenciais para entender o que tem naquela folha. A legenda deve ficar localizada no canto inferior direito da folha. Outra norma bem específica é a NBR 13.142, que fala então do dobramento das folhas. Nessa norma é mostrada então uma sequência de dobras para todos os padrões de papel. A0, A1, o A2 e o A3. O objetivo final é tornar todos os papéis no formato A4, conforme também a norma 10.068. Esse vídeo explica como são feitas as dobras.
Olá, meu nome é Gabriel e hoje vou mostrar para vocês como fazer a dobragem de uma folha A3 para que ela fique no formato de uma A4. Uma folha A3 tem 420 mm de largura e 297 mm de comprimento. A gente precisa marcar a margem esquerda com 25 mm e as demais margens com 7 mm. Esse primeiro bloco ele tem 185 mm, o segundo tem 105 e o terceiro e último tem 130. Então a dobragem da folha 3 é bem simples, basta levantar essa parte fazendo uma dobra montanha e a segunda uma dobra vale, que ou seja, para baixo. E ela vai ficar assim. Na hora de arquivar, vai prender essa parte aqui, né? Vai fazer o furamento aqui e simplesmente vai abrir o projeto desse jeito. E depois, só fazer isso aqui novamente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o dobramento de uma folha A2. A folha 2 ela tem 594 mm de largura por 420 mm de comprimento. As margens, a margem esquerda deve ter 25 mm e as demais margens devem ter 7 mm. Esse primeiro bloco ele vai ter 185 mm, esses três, primeiro, segundo e terceiro, vão ter 96 mm e o último 121 mm. Como ela é uma folha 2, ela é maior que uma 4, essa parte de cima aqui também vai ter que ser dobrada. E esse comprimento aqui é de 123 mm. Sem falar que também a gente vai ter que fazer a dobra, né, nesse espaço aqui que vai ficar de 105 mm para dobra, para fazer o negócio do arquivamento, né? Bom, para começar a gente vai levantar, fazer uma dobra para cima, dobra montanha, e a outra para baixo. Novamente para cima e para baixo. Só que antes de fazer essa dobra assim aqui, a gente vai ter que fazer a dobra orelha e depois a gente pode fazer isso daqui já. Ou seja, então vai ficar assim para ser arquivado, vai furar bem nessa parte e quando você for abrir o projeto numa pasta, vai ficar simplesmente assim, ó. O link com o vídeo completo vai ficar disponível para vocês. A próxima norma é a 8403 e fala sobre os tipos de linha de desenho. Na linguagem do desenho, cada linha tem um significado. Isso serve para evitar muito texto sobre o desenho, já que pelo tipo de linha já é possível explicar o que quer ser dito. A norma, então, vai fixar várias características das linhas usadas nos desenhos técnicos. Ela vai definir a largura das linhas, a relação de largura entre linhas largas e estreitas, o espaçamento entre as linhas, código de cores das canetas e, principalmente, os tipos de linha. Para os tipos de linha, a norma utiliza essa tabela, que mostra 10 tipos de linhas, seus significados e seus usos. A linha tipo A é uma linha contínua e larga. Ela é usada para o contorno das vistas e para as arestas visíveis. São as linhas principais. A linha tipo B é uma linha contínua e estreita, proporcionalmente mais fina do que a linha tipo A. Elas são linhas de interseção, linhas de cota, linhas auxiliares, linhas de chamada, achuras, contorno das seções rebatidas, linhas de centro. Essa espessura pode variar de maneira gradativa dependendo das características do desenho. As linhas tipo C e D são linhas contínuas, estreitas e desenhadas à mão livre ou contínua estreita em zigue-zague. Elas têm as mesmas funções. Elas são limites de vistas, cortes parciais e interrupção de desenho. É importante observar que num mesmo desenho deve-se escolher entre usar a linha tipo C ou a linha tipo D. A linha tipo D é mais usada nos desenhos por computador, enquanto a linha C é feita à mão livre. As linhas tipo E e F são as linhas tracejadas, a E mais larga e a F mais estreita. Da mesma forma que a anterior, em um mesmo desenho deve-se escolher qual das duas vai ser utilizada. Essas linhas são usadas para contornos não visíveis no desenho, que são arestas que são ocultas por outras faces. A linha tipo G é a linha traço-ponto e é feita mais estreita do que a linha principal. Elas são linhas de centro, linhas de simetria, linha de trajetória. A linha tipo H é também a mesma traço-ponto, só que ela tem as extremidades ou as mudanças de direções
mais largas. Elas são utilizadas para marcar os planos de corte de um desenho. A linha tipo J é a linha traço-ponto, só que mais larga. Ela serve para mostrar linhas ou superfícies com alguma indicação especial. E por fim, a linha K é a linha traço, dois pontos e estreita. Ela tem várias utilidades. Ela serve para mostrar contornos de peças adjacentes, posição limite de uma peça móvel, linha de centro de gravidade, cantos entre conformações e detalhes situados antes do plano de corte. Aqui a gente tem um desenho com um exemplo de todas essas linhas. Então aqui a gente vê o exemplo da linha A1, que é a linha de contorno do desenho da peça. A linha B é usada em várias situações. Percebam que elas são mais finas do que a linha principal. A gente tem aqui também um exemplo da linha D interrompendo um corte no desenho. Aqui, a linha F está mostrando arestas que estão escondidas atrás de outras superfícies, com linhas tracejadas. Aqui, a linha G está mostrando o centro dessa parte da peça, então uma linha de centro. Nesse outro ponto, a linha G está mostrando o movimento dessa parte da peça. Aqui temos um exemplo da linha de corte, mostrando o plano de corte YY, que é esse que aparece aqui. Nesse ponto, a linha J está mostrando que a peça tem um movimento. E aqui embaixo temos o exemplo da linha K, que é a linha traço, dois pontos. Da mesma forma que nessa parte do desenho, onde ela mostra uma outra posição do que já foi desenhado aqui. Mais uma norma é a 8.402, que fala sobre a escrita no desenho. Essa norma vai falar então das condições que são exigidas para a escrita usada nos desenhos técnicos. Os princípios são legibilidade, uniformidade e adequação aos processos de reprodução. As letras devem ser preferencialmente maiúsculas e não inclinadas. E os números não devem ser inclinados também. A caligrafia no desenho técnico deve ser o mais simplificado possível, para evitar interpretações erradas e para que fique destacado o desenho e não o texto. A BNT recomenda a letra bastão, com espessura uniforme, sem adornos e sem serifas. Aqui tem alguns exemplos de utilização também da letra. Essa parte de cima aqui mostra uma letra feita à mão. Perceba que mesmo mudando de tamanho, ela mantém uma proporção uniforme. Aqui embaixo já tem uma letra feita provavelmente por computador, que também segue os mesmos princípios. Vamos falar então agora da nossa padronização. Nós vamos utilizar principalmente folhas A4, que podem ser no formato paisagem ou no formato retrato, vai depender do conteúdo do desenho que a gente vai utilizar. A folha 4 tem 210 mm de base e 297 mm de altura. Nós vamos também utilizar margens para todos os nossos desenhos. As margens vão obedecer à norma. 25 mm na margem esquerda e 7 mm nas demais, tanto na paisagem quanto no formato retrato. Nós também vamos utilizar um carimbo ou uma legenda, onde nós vamos colocar nome, matrícula, turma, atividade e a data. Então, no modo paisagem, a legenda vai ter 15 mm de altura, o primeiro espaço para o nome 125 mm e os demais para matrícula, turma, atividade e data 35 mm cada um. No modo retrato, o carimbo vai ter 15 cm cada uma das duas linhas, na linha de cima o nome e na linha de baixo matrícula, turma, atividade e data. Essas foram as principais normas que nós vamos utilizar nos nossos desenhos técnicos. Agora vocês já podem fazer os exercícios da disciplina utilizando as normas e também os nossos padrões. Podem começar pelo exercício dessa disciplina, que já deve estar aí disponível para vocês. Até mais!